Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista. Bora falar um pouco hoje do maior clássico do Brasil, quiçá um dos maiores clássicos do mundo. Clássico que já foi tema de filme, de briga e de tantos títulos e de histórias. Vamos falar de derby, Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras duelam nesse domingo pelo Campeonato Paulista. Mas antes, deixa aquele like aqui no vídeo pra gente chegar rapidinho nos 800 inscritos com uma possível inscrição e que o YouTube entenda e entregue melhor o vídeo, depende do like de vocês, beleza? Bom, vamos lá. É o primeiro derby do ano de 2026. É o primeiro Palmeiras e Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras, afinal, é na casa do Corinthians, é na Neoquímica Arena. É um jogo cheio de histórias e acho que é um jogo de muita reviravolta. Até porque é a primeira vez que o Corinthians está em um momento melhor desde que o Abel chegou no Palmeiras lá em meados de 2020, lá em setembro, outubro. É o primeiro momento que a gente olha para o Corinthians e fala: Corinthians está no melhor momento. De lá pra cá, era só pancada, era só água. Teve ali uma vitória do Corinthians em 2022, com o brilho do Roger Guedes. Teve uma vitória aqui, uma vitória ali. Teve a vitória da cabeça de porco, né, que a gente vai falar depois. Mas eram vitórias jogadas. Você sempre vê o Palmeiras com o melhor time, com o melhor momento, com uma melhor estrutura. E o Corinthians sempre entrava como um franco atirador. Hoje eu já vejo de outra maneira. Vejo um duelo muito, mas muito equilibrado. Com um leve favoritismo para o Corinthians. Hoje o Corinthians entra como favorito. E aí, se você perguntar de favoritismo, eu vou trazer os últimos jogos do Corinthians aqui primeiro e depois a gente traz os últimos do Palmeiras. Vou deixar aqui para vocês o Corinthians, que colocou os reservas e bateu no Capivariano 3-0 no Campeonato Paulista. Foi campeão no último domingo em cima do Flamengo da Supercopa do Brasil. Perdeu para o Bahia num jogo em que o Corinthians meio que se poupou, não entrou 100% virado. Perdeu por 2-1. E foi aquele jogo que o Corinthians ainda foi melhor que o Bahia. O Bahia meio que conseguiu a vitória culposa, vamos dizer assim. O Corinthians ganhou do Velo Clube por 1-0, com o time meio que mesclado, com aquele gol do Yuri Alberto no puxa-short do final. E tivemos o jogo Santos e Corinthians, em que o Corinthians literalmente foi garfado com aquela falta do Gabigol, que terminou em 1-1. Se a gente for puxar os números, são 3 vitórias, uma derrota e um empate para o Corinthians. Só números. Se a gente puxar os números do Palmeiras, vou deixar aqui do lado, a gente tem o 5-1 em cima do Vitória, né? O Palmeiras que perdeu para o Botafogo com o time mais ou menos misto, tá? Alguns reservas jogaram, depois alguns titulares entraram, mas era um mistão. Nós tivemos o empate com o Atlético Mineiro por 2-2 pelo Campeonato Brasileiro, que o Vitor Roque fez no finalzinho. Nós tivemos a vitória em cima do São Paulo por 3-1, naquele momento que o São Paulo estava muito mal antes, né, depois da queda do Casares, e o Palmeiras veio se ajustando, e ainda assim o São Paulo deu muito trabalho para o Palmeiras no primeiro tempo, depois tudo desandou. E o 4-0 em cima do Novo Horizontino. Se você pegar o Palmeiras, são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A diferença que nós temos aqui é que o Corinthians, ele pegou o Palmeiras e... Ele, antes do Palmeiras, perdão, ele pegou o Capivariano e conseguiu colocar o time completamente reserva, tá? O Palmeiras jogou com os titulares no meio de semana. E o Palmeiras precisava jogar com os titulares no meio de semana. Vídeo resultado contra o Botafogo, o Palmeiras tinha que dar uma resposta. E quem viu o jogo contra o Vitória viu que teve protesto da torcida, a torcida criticando a Leila, a torcida criticando, né, o Anderson Barros, a torcida xingando, questionando, porque o Abel isso, o Abel aquilo, tinha um questionamento. E aí juntou a vitória em cima do Vitória, a goleada em cima do Vitória e a chegada do Arias, né? Parece que vai virar o Arias mesmo e tudo, aí agora falta o Nino, o Danilo, que estão de olho. Tudo veio como uma bomba assim para tirar o foco do derby naquele momento. O foco seria o derby. Porém, com tudo o que aconteceu no Palmeiras, só viemos falar de derby hoje. A quarta era outra coisa, a quinta era outra coisa. Meio que amornou o caso Arias, né? A questão Arias. O Arias está contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras meio que se ajusta. E aí a gente está falando de derby hoje. Ontem o Corinthians pega o Capivariano, mete um 3-0 com os meninos da base. Teve gol do Kaique, teve gol do Guinegão, teve gol do... Agora eu não me lembro quem fez um dos 3 gols. Peço perdão pra você, mas foi garoto da base. Eu tô tentando lembrar aqui, mas me fugiu a memória. O Corinthians meteu o time reserva ontem. Ontem jogou Vitinho, Milan, Zugo, né, o Donelli. E o Corinthians
se deu o luxo de colocar o time reserva. Os dois times estão em situações parecidas no Campeonato Paulista, o Corinthians com 11 pontos, o Palmeiras com 12, né? Nesses 6 jogos, o Palmeiras teve 2 derrotas, o Corinthians com uma campanha mais ajustadinha ali também, mas a gente pega os confrontos, e eu vou deixar aqui também, vamos pegar os últimos 9. Dos últimos 9 confrontos, nós tivemos 3 empates. São 3 empates nos últimos 9 jogos e são 4 vitórias do Corinthians nos últimos 9 jogos. Se a gente for pegar vitórias do Palmeiras, nós tivemos 2. Desses últimos 9 jogos, o ano de 2025 é emblemático, porque é o primeiro ano na história que o Corinthians consegue eliminar o Palmeiras 2 vezes, em 2 competições diferentes. Nunca isso havia acontecido. Nunca, tá? Era sempre ou um elimina o outro uma vez, ou o Palmeiras elimina mais de uma vez, mas o Corinthians sempre estava ali, Ano passado foram 2 vezes. E aí a gente tem o momento, né, que o Corinthians está melhor. Não tem como eu chegar aqui e falar, não, o Palmeiras está melhor. Não. O momento é do Corinthians. O momento é do Corinthians. O Corinthians é campeão da Supercopa no último domingo, jogando bem contra o Flamengo. Bem, os 2 tempos o Corinthians foi bem. O primeiro tempo do Corinthians pra mim foi melhor. O segundo tempo do Corinthians pra mim foi de ok pra bom, mas ainda assim é de ok pra bom. Então acho que a gente tem um bom nível do Corinthians. O Palmeiras veio que tá flutuando na temporada ainda e vem de um 2005 difícil. 2025 do Corinthians, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Por mais que ainda tenham as dívidas, que a gente nem vai falar aqui, que não é o foco do vídeo. Mas o Palmeiras, ele vem de um 2025 difícil. É difícil a gente falar que é difícil, porque o Palmeiras foi vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Numa temática normal, isso deveria ser um ano bom para o Palmeiras, e para o palmeirense não é. E aí fica difícil, porque o palmeirense ele olha para o Abel, tem um certo descrédito, uma certa insegurança, tem um questionamento exacerbado sobre o Campeonato Paulista. Esse derby do lado do Palmeiras é tratado e visto como guerra, do lado do Corinthians também, mas é a oportunidade do Palmeiras conseguir dar a guinada, dar uma virada no ano. O Palmeiras precisa mais da vitória do que o Corinthians tem a necessidade da vitória sim, mas por momento acho que consegue administrar melhor uma derrota. Uma derrota para o Palmeiras cairia como uma bomba, mesmo o ano estando começando. Mesmo o ano começando, já seria a segmentação de um momento que o Abel não consegue ganhar do Corinthians e que ultimamente o Abel não está entregando bem nos clássicos. E aí se juntam vários fatores, várias camadas e várias coisas de uma vez. O Corinthians é um time talhado para jogo grande, o Corinthians é um time talhado para Copa. O Corinthians é aquele time que eu não coloco nem no G4 no Campeonato Brasileiro. Nem no G4, no G6, ok. Mas nem no G4 para mim entra. Mas se pega e coloca esse time numa Copa, num Campeonato Paulista, num clássico, num derby, num majestoso, num jogo grande, é time que é encardido, é ensaboado, é chato, é um time copeiro. É um time copeiro. E se a gente for fazer um 11 contra 11, vou tomar aqui rapidinho pra gente fazer uma análise bem rápida do 11 contra 11, a gente tem no gol Carlos Miguel e Hugo. Pra mim hoje o momento é do Hugo. O Hugo está melhor que o Carlos Miguel. O Carlos Miguel não chegou ainda no Palmeiras com aquela pompa toda. Na lateral direita vou colocar o Giai. Creio que é jogo pro lenhador. O Kelvin não marca e marca fofo. O momento é do Mateuzinho. O Mateuzinho está melhor. Ele está melhor que o Giai, que o Kelvin, e no momento joga mais que os dois. No momento, para o meu time escolheria o Mateuzinho. Então, o Mateuzinho junto com o Hugo. Na dupla de zaga, a gente tem Gabriel Paulista e Gustavo Gomes. Aí é Gustavo Gomes, aí não tem jeito. Tá? Aí é Gustavo Gomes. Não tem jeito. Não é por muito, porque o Gomes está envelhecendo, está decaindo o nível, mas é Gustavo Gomes na minha opinião. Se a gente for falar de lateral esquerda, Matheus Bidu e Piquerez, é um confronto equilibrado pelo que o Piquerez não está mostrando esse ano. Mas ainda prefiro o Piquerez por todo o histórico da obra, é um lateral mais completo que o Mateuzinho, ataca melhor, tem mais qualidade no ataque e consegue defender de maneira mais coesa. Você vai para o meio campo, não importa quem é o primeiro volante do Palmeiras, brincadeira, a gente tem Raniel e Marlon Freitas. Para mim Marlon Freitas, mesmo que jogando numa posição fora ali, é mais jogador que o Raniel, e o Raniel não começou tão bem em 2026, tá? Então, pra mim, a gente tem Marlon Freitas à frente do Raniel. Segundo volante, a gente tem o Andréas Pereira, e eu vou colocar aqui o Breno Bidon, pode ser? Aí aqui é Breno Bidon. Tá? Aí aqui é Breno Bidon. Se a gente for levar em consideração, a gente vai ter Maurício e Carrilho.
E aí eu vou deixar empatado, porque o Maurício é um cara que não tá entregando tanto, e o Carrilho é um cara que tá variando muito. O Carrilho joga quando quer. Já fez jogos horríveis esse ano, como já fez jogos ótimos esse ano, mas eu não consigo ver o Maurício melhor. É menos jogador que o Carrilho, mas os momentos são muito parecidos, tá? Os momentos são muito parecidos. Do outro lado, a gente tem o Alan, e aí a gente colocaria o Alan contra o André. São temáticas diferentes, porque são esquemas diferentes, mas seria o Alan contra o André ali. Ali é poupa-tempo, tá? A menina André é muito bom jogador, mas o Alan é um garoto gigantesco. Pra mim é Alan. Se a gente for falar de ataque, aí agora a brincadeira vira, porque a gente tem Memphis Depay e Flaco Lopes. Pra mim é um baita de um confronto, mas hoje mesmo sem jogar muito, ainda tenho a preferência pelo Memphis, porque o Flaco Lopes, depois que jogou com o Messi, parece que o caldo do Messi, que o Icardi fala que é difícil jogar com o Messi, o Flaco Lopes deu uma diminuída. Tá mudando um pouco a característica, ainda tá entregando, tá fazendo seus gols, tá bem, mas o Memphis é um ponto de desequilíbrio nesse Corinthians. Sempre que joga, é um cara que guarda muitos gols, inclusive no R10 Score, que é um site de estatísticas, né? Ele foi declarado como o cara que mais deu assistências no ano de 2025, Memphis. Então, Memphis Depay ganha essa. E aí a gente tem o Yuri Alberto contra o Vitor Roque. Aí, meu amigo, por mais que o Vitor Roque, o Yuri, esteja num momento espetacular, muito bom, eu vejo o Vitor Roque vindo num momento muito bom. Ele teve uma lesãozinha, tá voltando agora, mas tá num momento muito bom e é mais completo. Aí é questão de preferência. Acho que quem vota no Yuri não é louco, tá? Assim como quem vota no Vitor Roque também não é maluco. Acho que os dois ataques são bem equilibrados, inclusive eu prefiro o Vitor Roque. Questão de treinador, pra mim é poupa-tempo. Pô, Fernando, poupa-tempo? Poupa-tempo. Por mais que o Dorival tenha ganhado muita coisa, seja um cara muito grande, o Abel é gigantesco. O Abel é cara que marca década, é cara que marca século. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras. E pra tirar isso do Abel, é pouca gente que vai tirar se você colocar num X1. É Tele Santana, é Rubens Minelli, é Muricy Ramalho, talvez o Lula do Santos, sabe? Tem briga com o Tite? Talvez, não sei. Mas é esse nível de cara que a gente tá falando. Não dá pro Dorival aqui. E aí, se você for ver, a gente tem Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, né? Já esqueci de falar do Gustavo Henrique. Quem for contra o Gustavo Henrique, dá Gustavo Henrique, tá? Então, Hugo, Mateuzinho e Gustavo Henrique pro lado do Corinthians. O segundo volante que a gente tem é o Breno Bidon, também acho que ganha. E a gente tem o Memphis, 5. São 5 contra 6 do Palmeiras. Do Palmeiras, né, a gente tem ali o Piquerez, o Gustavo Gomes, a gente tem o Marlon Freitas, a gente tem o Alan e a gente tem o Vitor Roque, né? E aí tivemos ainda um empate entre Maurício e André. Tá muito equilibrado, os times são muito equilibrados. E aí a diferença, né, dos 6-5 ali é o treinador. Então são duas equipes muito qualificadas, muito fortes. E pra gente finalizar, eu vou deixar o meu palpite aqui. Vocês acham o quê? Que eu não ia palpitar, né? Gente, Corinthians pra mim é levemente favorito. Levemente, tá? A gente tá falando de uns 55-45, até menos, tá? De uns 52-48, vamos pôr assim. Corinthians é levemente favorito pelo momento, mas eu creio que vai ser um jogo muito bom, com muita emoção e que será ganho no meio-campo. Um recado pro senhor Abel Ferreira agora. Abel, olho no meio-campo do Corinthians. Olho no meio-campo do Corinthians. Se o senhor foi igual como o senhor foi contra o Vitória, o senhor tomou uma guasca. O meio-campo do Corinthians é forte, o meio-campo do Corinthians é brigador, o meio-campo do Corinthians é novo, cheio de gás e é muito de disputa. Então, se você não reforçar o meio de campo, você vai perder o meio de campo e vai perder o jogo ali no meio. Gente, o que vocês acham? Digam pra mim aqui, qual que é a opinião de cada um de vocês? Coringão ou nosso Verdão vai ganhar o nosso querido derby nesse domingo às 8h30 da noite? Fale aqui pra mim. Meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Galera, você que é inscrito no canal, deixa aquele like, ajuda a fortalecer. Você que tá chegando agora, deixa o like no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Por hoje, galera, é só. Fui!